Colegas reguladores, estamos aqui no Papo de Regulador, mais uma edição aqui. Hoje, o nosso convidado especial, temos aqui o nosso diretor Wagner Dias e o nosso convidado especial, especialíssimo, diria, é um colega que fez a diferença e faz a diferença no trabalho das agências reguladoras. Ele é o nosso colega Alex Alves, analista administrativo da ANEEL, já foi presidente do Fórum de RH das agências, chefiou aí o Recursos Humanos da ANEEL e é um escritor, é um intelectual da regulação e muito tem contribuído aí com a história, nossa trajetória e sempre, né, caminhando aqui com as entidades de classe, contribuindo com Sinagências. Alex Alves, seja muito bem-vindo a essa nosso bate-papo para a gente trocar ideia, informar os colegas das coisas que acontecem. E Wagner Dias, faça a sua introdução. Bom, senhoras e senhores, estamos aqui mais um Papo de Regulador. O Alex Alves, ele é o nosso... A gente sempre conversou aqui ao decorrer dessa trajetória das agências minha, do Kleber e até de outras gestões, que o Alex Alves sempre foi o nosso RH dos sonhos. Né? Simplesmente porque ele nos respondia, né, e procurava sempre construir com a gente. Falava, não, acho que vocês podem fazer dessa forma melhor ainda. E sempre foi, ou seja, um parceiro e praticamente involuntário, ele que sempre quis construir uma governança de pessoas na agência de uma forma muito mais humana do que até então havia se praticado de uma forma geral. Alex Alves, seja bem-vindo ao Papo de Regulador. Ô, pessoal, muito bom dia, muito obrigado aí pelo carinho, por essas palavras tão afetuosas e que eu retribuo aqui de coração. Não teria sido possível realizar aí o que a gente conseguiu realizar no Fórum de RH, na liderança ali da área de RH da ANEEL, sem o apoio, sem a parceria dos Sinagências, das demais entidades aí, representativas aí da categoria, né? Temos a associação lá dos servidores, a ASEA, temos o Fórum de Dirigentes, a associação das agências em si, que é a ABAR, enfim, tivemos todo esse apoio, mas especialmente do Sinagências, que foi um parceiro desde a primeira hora, né? E nos apoiou em várias iniciativas, construímos muitas coisas legais em conjunto. Então, quero agradecer muito. É uma alegria estar nesse papo aqui com vocês hoje. Alex, eu vou começar com um assunto meio inusitado, mas eu estava olhando a sua trajetória e vi que você participou da COP15 em 2009. Exatamente. Como é que foi isso? Qual era a discussão? Porque agora a gente está aí na COP27, né? E várias discussões e polêmicas, enfim, em relação à Amazônia. Eu acho que naquela época já acontecia isso também. Como é que as agências, e em especial a ANEEL, se inserem nisso? Poxa, Kleber, excelente essa pergunta. Inesperada também. Não estava esperando essa. Olha, vamos ver se eu sou bom aqui de improviso aqui, porque essa foi um tema super delicado, super interessante mesmo. E está super em evidência aí. Exatamente. Com a COP27 acontecendo aí no Egito, né? De fato, isso aconteceu na época que eu estava no Itamaraty, né? Eu era oficial de chancelaria. Tinha tido uma passagem já pela ANEEL e fiquei pouco tempo e assumi então no cargo de oficial de chancelaria. Foi uma experiência assim que eu guardo para a vida. Hoje a remuneração do oficial de chancelaria, ele está equiparado ao ciclo de gestão? Não. Ela é inferior à das agências. E aí eles recebem por subsídio também, mas é um patamar inferior das agências. Como nós, né? Exato. Em relação ao ciclo de gestão. Sim. Mas no cargo... Ainda menor que o nosso, outro exato. patamar. Ainda um patamar abaixo do das agências em termos de remuneração. Mas aí eu tive essa oportunidade de integrar uma comitiva que foi dar apoio às autoridades brasileiras que estariam lá. Autoridades, representantes de entidades de classe. O Brasil enviou uma das maiores delegações, se não a maior, para a COP15 naquela ocasião. E nós estávamos, à época, com o presidente Lula, como presidente da República. Tínhamos, participando da conferência, todos os presidenciáveis da ocasião,
a então ministra Dilma Rousseff, Marina Silva, José Serra como governador de São Paulo. Então todos estavam ali participando e eu fui meio que num grupo de reforço para apoiar a embaixada, a equipe da Embaixada do Brasil na Dinamarca, que era pequena, para receber aquela quantidade de autoridades brasileiras que estavam lá. E realmente o Brasil fez uma participação muito firme no evento, muito forte, né? Realmente o Brasil foi uma das estrelas do evento. Protagonista, né? Nessa questão digamos, de evitar uma proliferação muito grande aí das mudanças climáticas, mas infelizmente, como analisando, assim, os analistas de relações internacionais enxergam que a COP15 não trouxe resultados tão efetivos. E o marco seguinte... O Kyoto, o protocolo de Kyoto foi anterior. Foi anterior. E aí a COP15 já discutia, então, certos pontos de como ampliar, digamos assim, engajamento das grandes potências em reduzir a emissão de poluentes. Mas, e aí eu diria que o outro momento, mas a comunidade global estava muito de olho na COP15, né, esperando ali uma manifestação mais efetiva. Então, naquela ocasião, apesar do Brasil, ao lado de Estados Unidos, China, outras grandes potências terem tido um protagonismo, não se chegou a um acordo vinculante mesmo, onde as nações se obrigassem ali a reduzir as emissões de uma forma contundente. Isso chegou mais perto, aconteceu de forma mais eficiente, digamos, na COP21, aquela de Paris, onde aí sim as nações assumiram um compromisso ali de manutenção do aquecimento, se não me engano, em 1,5 graus Celsius a mais do que um padrão ali do século anterior. Porque, no caso, você foi pelo Ministério de Exteriores. Perfeito. Né? Mas, no caso específico da ANEEL e do contexto brasileiro, e vendo hoje a Europa, a gente tem... com essa guerra da Ucrânia, né? A Alemanha, por exemplo, voltando a depender muito de termoelétricos que são poluentes, né? Carvão, inclusive, né? Queimam carvão, né? E o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas, né? Do planeta. Mais de 80% é hidrelétrica, enfim. Agora a energia eólica está vindo com força, sim, principalmente no Nordeste. Uhum. Mas a ANEEL, então, tem um papel importante nesse cenário, né? Como é que é isso? Sem dúvida. Para a ANEEL, ela participa efetivamente. Ela está lá agora no Egito, a ANEEL? Nesse momento, eu acredito que não. Mas a ANEEL, sem dúvida, já participou de reuniões preparatórias, já discutiu, já teve uma atuação internacional em temas do G20, em temas aí das associações entre países, né, dos reguladores de energia. E você participou também dessa do G20, Já participei de algumas pela ANEEL. E realmente as agências reguladoras de energia, elas têm um papel importantíssimo num evento como esse. Certamente poderiam estar representados ali juntamente com órgãos ambientais, porque elas têm um papel de indutor ou de regulador de políticas que realmente consigam conter o aquecimento global, né? Então, sem dúvida, é um bom espaço aí. E o trabalho da regulação são entes privados, né, que gerem essas companhias, né, energéticas. É óbvio que a regulação, ela, dependendo do incentivo ou constrição de atividades, ela meio que modula, né, o perfil do setor. Né? Até mesmo no controle tarifário também, eu diria monitoramento tarifário, né? Uhum. Tem esse importante papel. E uma coisa interessante que você também nos ajudou, agora mudando de assunto, foi como a população não tem ideia da importância das agências no dia a dia delas. A gente fez uma série com base nisso, desse diagnóstico, que é um pleito até antigo dos servidores, de que
a população tem que conhecer melhor o trabalho das agências. Então, a gente iniciou e parou, em função do processo eleitoral, uma série de vídeos, né, institucionais. Chegamos a fazer da ANEEL, Sim, sim. Mostrando o que a ANEEL faz, qual é o impacto desse trabalho para a sociedade, para o cidadão. E agora a gente deve dar continuidade para o restante das agências, né? E foi um trabalho em conjunto, diria, com o Fórum de RHs, que nos deu subsídios, informações, para a elaboração dessas peças publicitárias, né? E, é claro, até falar com a comunicação social do Sinagências para a gente voltar a reeditar ou veicular novamente essas peças para que realmente a população tenha ideia da importância do trabalho das agências, que eu acho que a gente fica muito dentro da nossa bolha. E quando estoura as situações onde a gente está reivindicando algum avanço, alguma questão, sempre vê assim, a população é contra, acha que a gente é cabide de emprego, que a gente está ali só criando burocracia, que a gente só atrapalha em vez de ajudar, quando na realidade nós somos servidores ali comprometidos com o crescimento do país, com a evolução, né, onde todo mundo possa ganhar. E você é um grande parceiro, nos ajudou muito a fazer essas peças, né? Principalmente a da ANEEL, não sei como é que foi a receptividade lá, mas a gente vem tentando, acho que foi uma iniciativa pioneira, né? Sem Alex? dúvida. Olha, esse trabalho de vocês, Kleber e Wagner, foi excelente. Conscientiza ali o público que acompanha as redes do Sinagências, né? E como a atuação das agências é sentida no dia a dia, né? E acho que é importante que as agências também, institucionalmente, façam a sua divulgação, suas campanhas de esclarecimento, de utilidade pública, para demonstrar para a população que, olha, não é ali um grupo de burocratas que fica ali pensando em alguma questão de tarifa, não somente, não tem só esse viés de tarifa, tem uma série de regulamentos e fiscalização e ouvidoria, né, essa questão de resolução de conflitos entre o prestador e o usuário. Tem um papel belíssimo desempenhado pelas agências e que muitas vezes não é retratado, não é divulgado adequadamente, não chega à população. Eu conversava sobre isso com um colega de Portugal que veio ontem para um evento aqui de telecomunicações, né? Ele é um conselheiro da agência de telecomunicações portuguesa, então é um regulador lá de Portugal, uma pessoa, professor universitário, uma pessoa super qualificada, o professor Sandro Mendonça. Fui visitá-lo no hotel que ele está e ele comentava isso com ele, né, de como a gente tem essa dificuldade em fazer com que, e ele sente um pouco disso em Portugal também, de fazer com que a população entenda como o trabalho da agência impacta o seu dia a dia. E é pensado justamente em como fazer o bem, né? Trazer o bem-estar ali para a população, né? Um exemplo, eu certa vez fui designado, quando eu atuava na área de consumidores da ANEEL, para ministrar uma capacitação com servidores dos PROCONs municipais no Pará. Na verdade, era um momento ali onde todos iam poder externar sua insatisfação ali à época com o serviço que era prestado pela concessionária. Estavam pleiteando também que a ANEEL voltasse a ter um convênio com a agência reguladora estadual, porque eles percebiam que a prestação do serviço parecia estar mais adequada quando havia esse convênio entre a ANEEL e a agência estadual. Creio até que já foi retomado. Mas, na época, eu lembro que foi muito impactante quando eu falei para todos os colegas ali dos PROCONs, né? Falei, olha, todos os servidores da ANEEL são, praticamente todos ali, são servidores de carreira, concursados, né? Que tem ali, claro, os comissionados fazem um trabalho super relevante também, mas é porque a imaginação ali, o que se tinha de imagem é que, olha, é um local só de apadrinhados políticos, é um local onde você só coloca ali indicações políticas ali, não tem técnicos, não tem servidores concursados, não tem servidores de carreira, né? Então tinha essa visão, esse estereótipo que era internalizado ali. Eu expliquei a todos, olha, eu sou um servidor aqui do Estado, tem um papel importantíssimo, qualquer decisão que eu tomo
é pensando, né, no bem-estar da sociedade como um todo. A gente tem que ouvir os agentes, mas tem que ouvir especialmente a população, os usuários do serviço, né? E aquilo já eliminou um pouco das barreiras, da resistência, né? A partir dali, a gente teve um diálogo muito franco, construtivo, conseguimos fazer depois um questionamento muito robusto para a concessionária sobre quais estavam sendo os problemas que os PROCONs apontaram ali, né? Então, e acredito que tenha impactado até numa melhora do serviço. Essa pequena atuação de uma capacitação ali onde teve a participação do regulador. Então, veja como esse trabalho poderia ser ampliado, né, em larga escala e por todas as agências. Porque é muito heterogêneo, né? As agências nacionais de regulação são 11, elas têm um quadro efetivo e específico, enfim, que são de excelência, diria, né? Mas na estrutura de governança dos estados é muito heterogênea a situação. Eu fiquei chocado quando eu vi uma sabatina de um diretor, acho que era para a SEDAI do Rio de Janeiro, e os vereadores, enfim, perguntando, sabatinando o candidato, e ele não sabia nada. O senhor, o que o senhor tem, já trabalhou em regulação? Não. O que o senhor sabe em regulação? Nada. Mas, enfim, uma coisa vergonhosa. Eu acho que ele nem passou, esse cidadão. Não me lembro qual o nome dele. Enfim, mas é uma questão realmente que a política partidária, quando se entranha nos meandros, uma das nossas... Você mencionou até dos comissionados, eu concordo, que tem colegas que são de outros órgãos ou até mesmo da iniciativa privada que entram e oxigenam, dão uma grande contribuição. Portanto, não é sempre que isso acontece também, porque como a indicação é política, é discricionária, né, de quem indica, você abre na pirâmide de governança das agências, você tem os servidores de carreira e tem os cargos em comissão, que no caso das agências são todos de livre nomeação e exoneração. Ao contrário de todas as outras carreiras típicas de Estado, onde você tem funções de confiança privativos dos servidores, dos quadros permanentes Isso gera uma possibilidade, e hoje eu acho que não é nem tão relevante essa questão, porque até pelo mérito dos próprios servidores da casa, são eles próprios que ocupam majoritariamente, né, mais de 90% dos casos, todos esses cargos. Mas isso gera a possibilidade de uma fraqueza, digamos assim, ou de um aspecto negativo, que é a colocação de pessoas que não têm nem a expertise, nem a competência, né? Um currículo que seja firme o suficiente para garantir que as tomadas de decisão no nível intermediário de gestão cheguem até o colegiado ou vice-versa, né? Que a implementação das políticas públicas acabe se perdendo nessa linha de comunicação, porque tem alguém de fora ali que não tem nem um compromisso, digamos assim, estatário, porque não tem estabilidade no cargo, porque a qualquer momento pode ser desligado, ou seja, ele fica mais suscetível a cumprir diretrizes que muitas vezes nem ele próprio acredita, mas para continuar exercendo aquela atividade que depende de uma indicação que é política. Então, esses cargos nem deveriam existir. Isso está no nosso CONSAG, tem uma diretriz nesse sentido, né? De homogeneizar esses cargos de livre nomeação, transformando eles em funções comissionadas, como é no Banco Central, Receita Federal, todas as outras carreiras típicas de Estado, você tem essas funções ocupadas por servidores, não por uma questão corporativista, mas de segurança, né, contra a captura, possibilidade de captura regulatória, de dar a segurança e a estabilidade para o servidor
tomar a decisão técnica mais adequada diante do problema que ele está tentando resolver, né? E é por isso que a gente faz AIRs, análise de impacto regulatório e outras análise de resultado regulatório, porque ele vai ter a segurança de que, independente do que ele colocar na nota técnica dele, aquilo vai ser considerado e ele não vai receber nenhum tipo de punição ou até mesmo exoneração por expressar tecnicamente o melhor juízo que ele faz daquela matéria. Já o ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração depende única e exclusivamente da discricionariedade de quem indicou ele ao cargo. E não sendo ele nem servidor público, e muitas vezes a gente tem esses casos de pessoas que não têm nenhum vínculo com o serviço público, estarem ali como gerentes gerais, superintendentes, gerentes e até coordenadores. A nossa lei ela é tão perversa nesse sentido que até os cargos comissionados técnicos 5 e 4, que seriam privativos e exclusivos para os servidores de carreira que têm essa estabilidade, eles são abertos a servidores públicos de qualquer outra entidade, né? E inclusive de empresas públicas que nem têm essa estabilidade estatutária, quer dizer, são empregados seletistas, né? Então, isso traz uma fragilidade quando você pensa na importância da atividade regulatória. E essa é uma das bandeiras, né? Mas, felizmente, assim, a duras penas, felizmente, nós, pela competência mesmo do quadro, porque a gente tem, né, Alex? Você que tem esses dados mais assim aflorados, a gente tem talentos muito bem formados nas agências, com mestrado, doutorado, pessoas que executam atividades no meio acadêmico, publicam papéis e artigos científicos. Quer dizer, e é muito triste quando você não valoriza a prata da casa em detrimento de circunstâncias políticas. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, Alex. Kleber, você abordou uma série de temas muito, muito interessante. De fato, eu enxergo que hoje essa questão das funções não estarem 100% reservadas aos servidores, pelo menos no meu dia a dia, ali eu não enxergo isso como um problema urgente, e pelo contrário, acho que uma oxigenação é bem-vinda, né? Você ter ali a possibilidade de trazer colegas de outras instituições ou pessoas externas ao serviço público, mas que vão dar a sua contribuição. Acho que alguma discricionariedade deve ser mantida. Talvez o ideal fosse ampliar a remuneração dessas funções exclusivas, né? Reduzir um pouco a quantidade de funções de livre provimento hoje existentes, que pode ser muito, pode ser grande, né? A depender da agência, e transformar uma boa parcela delas em funções a serem ocupadas exclusivamente por servidores, né? E acho que isso poderia ser feito, e enxergo isso como uma prática que tem sido feita em outros órgãos, né? A transformação, digamos, do DAS, de livre provimento, que se tem na esplanada, pelas FCPEs, né? É basicamente o que é feito aí nos ministérios. Isso até para questões orçamentárias é melhor, né? Porque o DAS ele ocupa o valor cheio daquela função e a FCPE... E não é utilizado. Exato. E a FCPE já trata dos 60% que são destinados aos servidores quando ocupam uma função dessas, né? Então, alivia o orçamento. Exatamente. Para fins orçamentários é até mais eficiente. Mas você abordou um tema que esse me preocupa muito, que é a de indicações para diretorias de agências, quer dizer, um nível mais elevado, onde existe um conhecimento sobre administração pública, sobre regulação, sobre assuntos jurídicos, econômicos elevados. E, em alguns momentos, ao longo da história, a gente foi identificando quadros que não tinham ali um currículo adequado minimamente numa função dessa. Alinhado. Né? Simplesmente uma graduação de nível superior e 0 de experiência profissional é inviável. Ou 1, 2 anos de experiência profissional numa área que nem seja relacionada. Tem uma agência reguladora na Suíça que teve, de transportes, eu acho, que teve como diretor geral um técnico de basquete.
Pois é, isso. Ele trouxe a experiência dele como usuário, Sem certamente, dúvida, né? sem dúvida. A visão de usuário é importantíssima, é claro. Mas, assim, é necessário um mínimo de conhecimento técnico, de bagagem curricular, para que isso possa trazer bons resultados para o órgão. Né? Então, está sendo perfeito, porque em toda atividade tem uma curva de aprendizado. Sem dúvida. Às vezes você vai pegar um perfil muito júnior naquela atividade que não vai ter condições de contribuir. Quando estiver terminando o mandato dele, ele vai estar ali no patamar de um servidor ali que não está em cargo gerencial, de repente ele vai ter aprendido ali para estar num patamar próximo a de um servidor, por exemplo, com 1, 2 anos de casa e que tenha se preparado ali, tenha feito um concurso público e tenha uma bagagem curricular que permita ser aprovado no concurso público. Então, quer dizer, quando na verdade você ao escolher um dirigente, você gostaria de recrutar alguém de uma camada que tivesse condições de contribuir efetivamente com as políticas, isso para melhor otimização dos recursos da sociedade. Né? Você vai estar colocando ali numa posição de direção, pretende-se que seja um quadro realmente qualificado. Né? Isso é um problemão, porque os cargos de CD1 e CD2 hoje são 15 mil e 16 mil reais. Sim. Você não consegue pegar um alto executivo do setor privado, de qualquer ramo que seja, pagando isso. Né? Muitas vezes até você acaba levando outros servidores de outras carreiras para as agências para ocupar esses cargos de diretoria. Né? Vem uma falta de opção isso. A remuneração realmente é defasada dos nossos dirigentes, com abaixo certeza. Dos patamares. Um CEO de uma empresa aí de energia, que for de petrolífera, no caso de energia elétrica, o salário, o vencimento dessa pessoa é 1000 vezes superior aos 15 mil reais hoje, em média, aí, que um dirigente de agência ganha. Isso facilita o quê? Isso abre possibilidade para atos de corrupção, de captura regulatória. Eu não estou aqui falando que isso exista hoje, mas estou falando do cenário. Sim, claro. Você tem que ter uma remuneração compatível com a natureza da atribuição que você exerce. Sem dúvida. E hoje... é uma responsabilidade, né, como diz na Constituição, né, como você sempre coloca. Né? Que hoje fica muito... O próprio governo reclama muitas vezes que as agências têm poder muito maior que os ministérios. E o cara não ganha nem perto que o ministro do Estado. Deveria minimamente ganhar ali um salário compatível com o do ministro. E a gente está numa situação assim que nós, servidores, ganhamos abaixo do pessoal que trabalha ali no ciclo de gestão, nas carreiras que percebem por subsídio, né, da grande maioria delas. E, por outro lado, também os nossos dirigentes que não são necessariamente servidores de carreira, né, podem até ascender, mas eu acho que até historicamente não são, em sua maioria são exceção e não a regra, mas ganham também inferiores ao que o mercado paga. Então, isso é uma fragilidade muito grande, assim como também as normas de quarentena, né? Nos Estados Unidos o sujeito fica 2 anos em quarentena para esfriar, né? Não sair. A questão da porta giratória de entrar e ficar entrando e saindo para o mercado, agência reguladora, mercado, agência reguladora. Você tem aí dados concorrenciais, sensíveis, sigilos empresariais envolvidos, ou seja, são situações que geram problemas, né, para as próprias empresas, para a própria agência, e que a legislação tinha que avançar nisso. Mas no caso específico dos diretores, é uma pena. Puxando o fio da meada, né, assim, do tipo de problemas que a gente tem com relação aos cargos de livre nomeação e exoneração, quando você, servidor público, nós três aqui, nós vemos um superior hierárquico com menos capacidade e que na sua gestão ele opta por utilizar mais da sua autoridade, né, que ele tem no cargo, isso abre também a possibilidade de uma gestão muito negativa do ponto de vista de recursos humanos, porque pode abrir
um cenário de perseguição, de injustiça, né, de sobrecarga, de assédio, que são situações assim muito difíceis, imagino, não só para os recursos humanos que não estão ali direto dentro daquela área, unidade administrativa, como também para os colegas que trabalham na comissão de ética, na corregedoria, conseguir comprovar esse tipo de coisa, porque a gente sabe, todos nós aqui já vivenciamos, já observamos algum grau de, digamos assim, desvio de quem detém o cargo, porque um ditado popular, não sei se alguém... Dê poder a uma pessoa que você vai ver quem ela é. Quer dizer, sim, o poder amplifica o que a pessoa tem de bom ou de ruim dentro dela antes, né? Infelizmente, somos pessoas, todos aqui temos livre-arbítrio, podemos cometer erros, né? E a gestão de pessoas, você pode ter um ótimo técnico que não seja um bom gestor e vice-versa. Né? Um ótimo gestor que não é um bom técnico. Perfeito. Então, essas questões, o Alex, eu acho que na gestão de recursos humanos são questões sensíveis, porque envolvem não só questões técnicas, políticas, regimentais, legais, que no fim das contas pode prejudicar a carreira de pessoas, ou você, como observador passivo daquela situação, também pode sair prejudicado caso você interfira naquele momento, porque tem toda uma questão política. Nisso a gente tinha que melhorar a legislação para valorizar o mérito, independente de qualquer coisa, né? Você tocou aí um aspecto importante, melhorias da legislação, né? Olha, voltando um pouquinho naquela questão da segurança do técnico de emitir suas opiniões, tomar as melhores decisões. A lei das agências mais recente, a de 2019, a 13848, trouxe uma inovação que foi a figura do diretor substituto, né, do superintendente, sim, que é designado em lista tríplice para assumir nas vagas que ocorrerem ali eventualmente dos diretores. As vacâncias. As vacâncias. Isso foi um avanço e tanto. Aquelas diretorias, aquelas agências que às vezes ficavam anos sem um diretor, com uma vaga ali, começaram a ter suas vagas preenchidas ali interinamente pelos diretores substitutos, muitas vezes servidores da casa que estão em posição de superintendente ou gerentes gerais e foram lembrados, né, elencados nessa lista tríplice. Só que aí é o seguinte, esse servidor ele fica até 6 meses nessa posição. Depois disso ele retorna para a superintendência. Se ele tiver, ao longo do mandato dele, do mandato não, porque não é mandato, né? É um período de interinidade ali. Uhum. Se ao longo desse período ele tiver, por exemplo, tomado decisões que possam ter desagradado ao colegiado, qual a segurança que ele tem de que ele não vai ser defenestrado do cargo em comissão de superintendente no dia seguinte ao que retornar? Né? Uhum. Então, quer dizer, enquanto ele está como diretor, tudo bem. No dia seguinte, ele volta a ser um superintendente imediatamente subordinado ali àquele colegiado do qual ele estava participando. A lei, então, foi muito positiva em trazer essa oportunidade, que traz uma janela de visibilidade para os servidores que muitas vezes ali sempre fizeram sua carreira na área técnica, sem essa visibilidade, sem esse relacionamento político, mas... Então, conseguem ali demonstrar que são bons diretores, conseguem ali relatar processos por até 6 meses, mas, ao voltar, não tem a segurança de que permanecerão ali nas suas funções gerenciais. Talvez a lei possa ser aprimorada no sentido de trazer ali um período de estabilidade mínimo. Olha, se não for exoneração a pedido, aquele superintendente que exerceu a função terá um ano, pelo menos, ali. Sugestão. Que é muito ruim, né? Cargo, você está quieto lá, fazendo trabalho, exato, numa gerência geral, exato, numa superintendência, te colocaram numa lista tríplice, isso, aí aparece um caso, digamos assim, de repercussão internacional que a colegiada tem que decidir, sim, e que a decisão embasada, tanto positiva para a causa quanto oposta à causa, ela sendo bem embasada, ela é legítima. Sim. Você tem um colegiado, pressupõe 5 votos. Sim. Todos eles têm legitimidade para votar de acordo com a melhor,
né? Capacidade técnica, discernimento, e eles votam justificadamente. Tem as audiências, né? As sessões da diretoria colegiada que são por lei públicas hoje, muitas transmitidas, né, e abertas ao público, onde cada um pode discutir, colocar seu voto abertamente, mas a questão é essa, por exemplo, se o servidor ele é minoritário num posicionamento que não seja unânime ali da colegiada, certamente isso vai pesar contra ele depois e ele não vai ter garantia nenhuma que ele vai continuar a ser superintendente ou gerente geral. O que leva à conclusão de que, em termos de estabilidade, paz de espírito, enfim, para o servidor que hoje ocupa um cargo gerencial, ser um servidor substituto é um péssimo negócio. Sim. E aí você gera uma série de outras coisas, o artigo 10 da Lei 9986, né, que traz as regras da vacância, que foram introduzidas pela Lei 13848 de 2019, ela tem uma série de questões assim, que fazem com que esse período seja transitório, como Sim. você bem falou, de 6 meses e mais. Tem um rodízio também, quer dizer, para não criar expectativa no servidor que ele vai ocupar aquela vacância de modo permanente, porque aí entra outro tipo de captura, que é a captura do servidor para ter que decidir em determinado viés para que ele possa ter satisfeita a pretensão de ser indicado para ter um mandato permanente, que é outro desvio, quer dizer, nada deveria alterar, né, o julgamento de um diretor, seja ele com mandato, seja ele substituto, a não ser a questão técnica que está sendo colocada ali, o interesse público. E o diretor, quando tem um mandato, ele pode decidir o que ele quiser, ele não vai perder um mandato em função da decisão que ele tomar, mas o servidor substituto ali naquela vacância, se ele diverge do poder ali político ou dos interesses da maioria, ele está no sal. Sim. Isso não é bom para ele, né? Então, nós no sindicato já verificamos essa fragilidade e achamos que esse artigo 10 trouxe mais confusão, até porque tem casos, na ANP teve problema com o diretor-presidente, né? Porque quem assumiu, acabou o mandato do diretor-presidente da ANP, quem assumiu ali foi um diretor substituto, e aí os outros que tinham mandato falaram, não, tá errado, aí a AGU, e aí também na ANS, que tinham, os servidores ficaram, em vez de ficar 180 dias, ficaram 2 anos, quer dizer, tem umas confusões assim que eu acho que trazem mais instabilidade, qualquer outra coisa, até para os próprios servidores e colegas que estão lá. Isso não deve ter sido uma boa experiência, entendeu? Porque acabou aquilo ali, se ele fez algum voto contrário e tal, está no sal. Se ele também foi meio que induzido a decidir conforme a maioria que estava lá, contra o melhor discernimento técnico dele, isso é horrível, né? Você ter que decidir uma coisa contra o que você realmente acredita para preservar o status quo seu na instituição. E a gente sabe que isso é muito ruim. Né? Eu entendo que esse artigo 10, Kleber, é péssimo, na verdade, pela agência. É melhor arrancar ele e dar para a gente todos os cargos de subtenente para baixo sendo dos servidores das agências. Por outro lado, ele resolveu a questão de você não ter indicações e nomeações e fazia na prática com que a agência ficasse acéfala em termos decisórios. Porque você, por exemplo, a ANS ficou com um diretor aí meses só na colegiada. Se não tivesse os substitutos, que tipo de decisão ela ia tomar? Exato. Nenhuma. E no passado isso já aconteceu com a ANEEL. Com a ANEEL chegamos a ter uma situação no passado. Que eram 3, né? Onde ficou. Tinha digamos, o colegiado ficou ali um pouco esvaziado por algum período. Quanto à questão das substituições, funcionou bem, né? Tivemos aí excelentes colegas desempenhando seu papel ali. Acho que o artigo 10 ele é positivo, mas precisa desses aprimoramentos para garantir essa tranquilidade. Essa quarentena
Exato. O período de quarentena para o ocupante de cargo prévio é excelente ideia. Talvez Obrigado. E talvez já disciplinar essas situações, digamos, esses pontos fora da curva que ocorreram, né? Por exemplo, você citou aí alguns casos. O que fazer quando a vaga é a do diretor-geral? De repente já prevê em lei que, olha, vai ser do diretor mais experiente, ou enfim, do diretor que tiver sido elencado substituto numa portaria. Porque, realmente, tivemos essa situação na ANEEL também, de uma colega superintendente assumir como diretora-geral. Foi uma excelente gestão, mas eu imagino a carga que ela sofreu ali em termos de a situação de você estar ali por 3, 4 meses chefiando os seus chefes, né? É uma situação muito delicada. Então, certo, ela foi muito habilidosa, exerceu uma excelente gestão, mas eu tenho a impressão que a gente deveria dar mais segurança jurídica para esses casos, né? E, pessoal, se o Wagner me permite, Wagner, gostaria de complementar? Não, eu particularmente acho que a gente, se você for indicar, a melhor ferramental seria indicar o nosso servidor para ser diretor de uma outra forma. Perfeito. E aí combater essas vacâncias de uma outra forma, porque muitas vezes essa questão, digamos, de oposição entre o governo e o Senado para a indicação dos nomes, né, a gente tentar, pelo menos, fazer uma questão temporal, de antecipação da indicação dos nomes, para que isso não acontecesse, porque muitas vezes você pode ter problemas, por exemplo, e como você mesmo falou desse caso de uma servidora que se tornou diretora-presidente, diretora-geral da agência, em cima de um colegiado que tem mandato. Então, assim, é uma saia justa, né? Assim, bem difícil. E eu acho que muitas vezes o servidor, se ela foi habilidosa, né, foi abençoada e conseguiu superar o desafio a contento, ela pode ser certamente uma exceção. Contra a grande maioria dos servidores não tem essa capacidade, né? Então, eu acredito que o instrumento diretor substituto, nessa coisa, ele é um instrumento muito falho que a gente tem que repensar, ou excluir ele de uma vez e nos dar todos os cargos da superintendência para baixo, que eu acho que esse sim é uma grande luta nossa, eu acho que tem que ser igual ao Banco Central, que para mim é a nossa referência como agência reguladora, ou nós temos que realmente repensar essas substituições, porque senão nós vamos ter muitas vezes a questão de penalizar servidores, tecnicamente, né? E o que é muito ruim. Eu já vi casos também, né, de servidores que foram para a diretoria, mas depois voltaram para a coordenação lá no subsolo da agência, entendeu? Então, porra, Exato. Isso a lei tem que proteger. Né? A lei tem que pensar nesse pós, né? No pós-exercício da substituição, né? E deixar mais claro, porque assim, entendimento da lei, quer dizer, a lei está lá com o texto lá. Por exemplo, o artigo 10 fala serão servidores das agências, os substitutos. O que é servidor da agência? Porque você vê hoje ocupantes de cargos que são de carreiras descentralizadas. Você tem os procuradores federais, você tem os analistas de infraestrutura, você tem os especialistas em política pública e gestão governamental, né? E são servidores públicos, mas eles são ocupantes de cargos comissionados na agência ou até mesmo estão cedidos à agência sem cargo em função de algum programa ou projeto, que a lei pelo menos dos especialistas é assim, do políticas públicas, mas na realidade eles são servidores da agência? Não. Na minha visão, não, né? E hoje você pode ter, né, tem colegas dessas carreiras transversais que acabam entrando na lista tríplice e acabam exercendo o cargo diretivo. E aí ele não tem, quando acabar o mandato, quer dizer, digamos, ele vai ascender a um cargo diretivo em uma agência reguladora sem ter vínculo com a agência, né? Ou seja, uma vez que ele está lá, ele mesmo qualquer situação
tem ali aquele compromisso com a instituição, né? Então, olha que interessante. Esse servidor, né, colega de carreira, de outras carreiras, né, que merece aí também, claro, todo o nosso respeito, assim como os colegas de provimento que dão o sangue pelas agências, conheço vários aqui, mas veja só, este caso específico que vocês mencionam, dos colegas das outras carreiras, eles têm mais estabilidade do que o servidor do quadro. Exato. Que é indicado uma função dessa com o texto legal de hoje, com o texto da lei de hoje. Por quê? Este servidor, imagine, um analista de infraestrutura, um especialista, um gestor governamental, né? Ele, ao terminar, digamos que ele vai ter a tranquilidade, né? Digamos, ele vai ter um respaldo maior de atuar conforme a convicção dele, porque ele sabe que, olha, na pior das hipóteses, se ele se indispuser com aquele colegiado, ele retorna para o órgão dele, onde ele tem alguma proteção, onde ele vai estar ali de alguma forma amparado e quem sabe até consegue depois uma recolocação em outra agência com essa bagagem de ter sido diretor substituto de uma. Agora, nós, servidores aqui, que assumamos esse papel de superintendente, gerente gerais, fomos elencados ali a diretores nesse período de substituição e depois ali de algum enfrentamento no colegiado, retornamos ao nosso operacional ali. Podemos ser exonerados do cargo comissionado de superintendente e depois, por exemplo, para ser cedido para uma outra instituição. Olha, aqui não tem mais espaço aqui para a gente trabalhar, mas receber um convite aqui para ir para outro órgão. Quem vai decidir sobre aquela sessão é aquele colegiado com quem aquele servidor pode ter se indisposto. Né? Até mesmo capacitação, curso exterior. Sem dúvida. Quer dizer, tudo isso é discricionário. É isso aí. Então, eu considero que o analista de infraestrutura, o gestor, eles têm uma situação mais cômoda para assumir um desafio desse, de diretor substituto, do que nós, colegas da própria agência. É interessantíssimo isso, né? Isso que a lei precisa trabalhar. Precisa melhorar. E eu acho que com esse novo legislativo que vai entrar, a gente tem uma grande possibilidade de estar trabalhando, né? Propostas legislativas que venham a melhorar. O Sinagências fez aí. Agora vai lançar no dia 21. Tem uma notícia que não foi divulgada ainda, a consulta pública número 3, que justamente toca nesses pontos, né? Que afetam a remuneração e a estrutura também de governança das agências. Mas vai ser uma consulta pública que não vai ter uma minuta pronta, vai ser colocado os temas e a pessoa vai poder concordar com ele, discordar e fazer sugestões ou até pedir a exclusão daquele item como tema de discussão. E a partir daí a gente vai finalizar uma proposta realmente para encaminhar para o legislativo, porque a gente sabe, tem vários projetos de lei. Por exemplo, tem um do Reguf, de 2015, que propõe transformar os cargos de nomeação em funções comissionadas, mas privativas do quadro efetivo das agências, exclui quadros específicos, tinha que melhorar aquilo ali. E foi engavetado, aquele de 2015. Tem outra do senador Marcos Rogério, que é um projeto de lei que altera justamente o artigo 10, que trata dessa substituição em vacância dos servidores. Ele melhora um pouco, porque ele dá algumas sugestões boas, colocando, por exemplo, a primazia de quem já tem mandato para ser o diretor-presidente e outras questões, mas pode melhorar. Então, a gente já teve uma oportunidade lá conversando com o assessor dele, Marcos Rogério, e vamos construir essas alterações para ver se esse PL possa ser aperfeiçoado, embora já esteja protocolado, ou outro. Né? Outra questão também é legislativa, que eu acho que você pode até comentar. A gente sabe que esses assuntos são sempre espinhosos. O porte de arma funcional. Porque a gente tem colegas da ANM, por exemplo, que vão lá em diligências, em áreas de conflito indígena, de mineração, em conjunto com forças armadas, exército, polícia federal,
todo mundo lá, armado até os dentes para se defender, com colete à prova de bala, e o nosso servidor lá. Coitado. Eu adoro a ilustração que o Wagner faz a respeito dessa questão. E aí entra a gente ali arma completamente não. Mas, gente, está falando de segurança pessoal de quem está exercendo uma atividade de risco. Se você está na fiscalização de um órgão como uma agência reguladora, o pessoal da Anatel que enfrenta aí rádios clandestinas dentro de comunidades, é complicado. Entendeu? Então, a NTT também, que está ali na rodovia, sujeito a qualquer coisa que passe por ali, tráfico de drogas, entorpecentes, ou seja, crime organizado, né, Wagner? Sim, sim. A gente, na verdade, a questão da pauta, né, do porte de arma, ela acaba sendo uma última instância que primeira coisa, né? As agências muitas vezes elas não gostam de reconhecer o mercado clandestino, o mercado informal, o que é um grande erro, porque esses mercados, a atuação desses mercados, ela afeta perfeitamente o mercado formal, né, dos serviços públicos, né, que são concedidos, delegados. E a gente precisa, para você fazer o combate, né, na verdade você tem que pensar de duas formas: ou você tenta incluir eles para dentro do sistema formal, ou, caso eles não queiram se adequar, porque interessa a eles permanecer na ilegalidade, você fazer o devido mitigação, né, desse mercado através do combate. E quando a gente olha esse problema de perto, a gente vê que há uma interface muito grande isso com o crime e até também com o crime organizado. Então não adianta você pegar um técnico de regulação, especialista em regulação, colocar ele numa força-tarefa com vários órgãos, polícia, forças armadas e tudo mais, se ele não tem um treinamento, inclusive, para estar participando junto com aquelas pessoas. Tá? Uma vez a gente tem um arquivo de notícias sobre fiscalização, por exemplo, que teve um colega da Anatel que teve que entrar na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, com o BOP para fechar 5 rádios clandestinas. Só quem vai na frente, dizendo onde é que está a rádio clandestina, é o colega da Anatel. Entendeu? Com o pessoal do BOP, todo mundo, né, de capuz, arma longa, todo mundo de preto. Vem cá, esse nosso colega ele tem que estar preparado para isso, né? Então, assim, e isso é outras dificuldades também. Porque a gente chegou num patamar que, no nosso cotidiano, você se depara com a questão criminal. Né? Não é só a infração administrativa. Né? Então, a partir disso, a gente tem que saber lidar com isso de forma efetiva. Né? Não adianta tapar só com a peneira. Né? Isso, estou fazendo essa fala aqui, que ela é muito importante para esclarecer as pessoas. Perfeito. Porque as pessoas muitas vezes acham, não, você quer dar para todo mundo. Não, cara, quem se predispor a esse papel de ser fiscal. E dependendo da atribuição dele, né? Você não vai botar ali para alguém que não tem nenhuma atividade externa. Para quê? Se ele tiver o perfil, se ele tiver a capacidade. Né? E tiver na função ali. E tiver na função de fiscal, né? Ele pode ser capacitado, inclusive, e até, né, chegar à questão do porte funcional de arma de fogo. Né? Então, isso é sempre importante esse disclaimer, esse esclarecimento, para que a gente consiga pontuar essa questão da arma de fogo. Né? A gente teve aí um projeto de lei do Carlos Jordi, iniciativa dele, apoiado por nós, de incluir, né, os servidores das agências na lei que já tem de porte funcional de arma, de outras carreiras típicas de Estado que exercem atividades iguais. Mas, assim, essa discussão também é difícil de se fazer lá no fórum? Como é que é? Não, nós tivemos até a oportunidade que vocês expuseram, né, a questão para o fórum. Mas a gente, eu acredito que a gente tem que pensar em dois pontos de vista. Né? Eu acho que vocês aqui como sindicato, vocês fazem um trabalho belíssimo em reduzir essa nossa fragilidade diante de outras carreiras. Por exemplo, essa questão do porte de arma é importantíssima. Se você vai fazer uma atuação com abordagem nas estradas, né, em local de livre acesso, ou local de conflito. Né? Por exemplo, você pode ter situações, inclusive no caso da energia elétrica, onde uma equipe da ANEEL vai acompanhar a equipe da concessionária para um desligamento de ligação clandestina de energia. Né? Então você tem nas nossas agências diversas atividades pontuais ou não tão pontuais, no caso da NTT que você bem colocou, né, que é de algo mais perene, essa questão de um certo risco ali na atividade,
sem dúvida, é um direito que é assegurado aos colegas das outras carreiras e acho que o sindicato faz um trabalho belíssimo em ir atrás disso, né, sustentar isso, como também faz quando defende que nós possamos exercer ali no nosso tempo livre outras atividades, uma vedação que só ficou para a nossa carreira no serviço público inteiro, no legislativo, no judiciário. Servidores do judiciário só não podem advogar. O restante, lhes é possível fazer tudo, desde que não haja conflito de interesse, que haja compatibilidade de horários, né? Então não há mais por que se justificar que nós não possamos exercer outras atividades, somente o magistério, né? Hoje, por uma interpretação da AGU, inclusive, e do Ministério da Economia, é que hoje nós temos tranquilidade de exercer o magistério na iniciativa privada. Senão, havia gente que sustentava que só poderíamos exercer magistério no setor público, né? Se fosse professor concursado de Universidade Federal. Sempre a visão mais restritiva. Exato. Né? Então, se pode beneficiar, facilitar, para quê? Não. Então, tem que dificultar. E muita gente tem essa ideia, ainda, né? Esse preconceito, esse estereótipo quanto ao servidor da agência, de que ele tem um acesso diferenciado ao setor privado, que ele ganha um salário altíssimo. Tem gente que pensa que o nosso salário é superior ao do ciclo de gestão, que acha que a gente ganha igual a um dirigente da iniciativa privada. Porque na prática é quase uma dedicação exclusiva, né? Sem dúvida. Que era o que eu tinha quando era professor universitário. Não é expresso na lei o termo, dedicação exclusiva, mas acaba sendo na prática. Sendo na prática. Isso é inviável. A gente não tem um salário compatível com uma dedicação exclusiva. E outra, isso torna, em termos de RH, clima organizacional, isso torna, isso reprime os servidores ali em exercerem uma atividade diletante ali, por exemplo, advogar nas questões de família, construir a sua obra ali, fazer a sua própria casa, assinar o ART ali da sua obra. Hoje os servidores ficam receosos em fazer isso, né? Então, Não, tem um caso... Não tendo um conflito amigo, de interesse, Exato. não vejo problema. que é muito engraçado, ele faz em regulação e ele dá aula no Cefet do Rio e é assim, você tá... Que uma liderança não seja de radicalismo e antagonismo. E tirar questões pessoais do Exatamente. radar, né? Eu tive esse dom, eu consegui catalisar as necessidades das agências em relação à questão política que nós tínhamos. Não só com a agência, mas com o GDF, com os locadores os locadores das sedes da ANE, né? E tudo mais. Então, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. Eu respeito o Sinagências e principalmente agora que ele se tornou plural, né? E estou à disposição de quem precisar de alguma ajuda, ponderação, conselho. O Sinagências precisa da sua orientação, sua experiência, e espero que a gente possa contar aí com a sua grande trajetória profissional, tá? Tamo junto. É um orgulho para a gente ter você, embora não seja afiliado, hein, Wagner? É verdade. Já fui. Já foi, mas agora tem que voltar. Não, agora eu estou aposentado, né? A gente vê aí o que para você tem antecipar. que ver. A gente defende os assim, aposentados aqui. Entendeu? A gente defende todo mundo. A gente sempre fala, olha só, hoje, mais do que nunca, a gente não pode deixar ninguém para trás. Dos aposentados, a gente tem que defender os aposentados, o PEC, o quadro novo, quem está por vir aí também, nos próximos concursos que eles irão acontecer. Então a gente tem que construir uma categoria forte. A categoria forte só vai se construir com todos. Sim, é Enquanto verdade. nós jogarmos na divisão, nós não conseguiremos avançar. Verdade. Entendeu? Então, Paulo, você estando aqui é um grande sinal, um grande exemplo de união mesmo, de É chegar... que a gente está pensando o quê? Na regulação, nos servidores. Perfeito. A gente tem que deixar essas diferenças ideológicas, político-partidárias, institucionais, que, de certa forma, marcam a história, mas que não podem ser motivo para que a gente não avance, né, Val? Exatamente. Tá aqui. Hoje Sim. é importante a gente construir o futuro. Claro. Né? A gente não pode viver de passado, porque viver de passado é museu. Porque muita gente do Sinagências vai falar assim, principalmente do quadro específico, aí, Paulo Mendes, da ANE, que não sei o quê, que não sei, tá aqui, tá dando
está dando espaço para ele. Mas não é isso, gente. Isso aí é o seguinte... História da carreira. Exatamente. Se você parar de pensar no próprio umbigo e começar a enxergar os desafios que a gente tem pela frente, é impossível alcançar sem união. Eu fui filiado ao Synergies, então isso. não tem problema. É verdade. Paulo Mendes, palavras finais. Não, eu só agradeço a vocês, é um prazer, estou à disposição de vocês e vamos lutar que o Brasil melhore. É isso. Que o Brasil saia desse atoleiro e cresça. É isso. Aproveite o seu potencial. Todos crescemos juntos. Exatamente. Com certeza. Então, essa mensagem para a audiência é uma mensagem de otimismo, é uma mensagem de trabalho. A gente tem aqui Paulo Mendes, que trabalhou muito pelas agências, né? E de coleguismo, de lealdade, de ética. Isso tudo a gente tem que ter incorporado na nossa luta. E para frente, a gente só deseja que a gente tenha saúde, serenidade, sabedoria de levar à frente, mesmo com as dificuldades, né? Seja qual for o governo, seja qual for a situação, que a gente consiga unir forças e construir um Brasil melhor, para melhor servir o nosso cidadão e deixar um legado para as próximas gerações. Perfeitamente. Então, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de dar o seu joinha nesse podcast, ativar o sininho de notificação e acompanhe aqui o Papo do Regulador, Papo com o Regulador. Muito obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço. Gente. Um abraço. Todos demos as mãos e falamos, olha, é uma forma de mostrarmos à sociedade que continuamos trabalhando, mas ao mesmo tempo garantir que haja a preservação da nossa saúde, do nosso bem-estar, né? Então, esse espírito sempre norteou ali a elaboração do nosso programa de teletrabalho, do normativo emergencial e também do normativo pós-situação grave da pandemia. Pós-pandemia, o trabalho presencial voltou com a mesma força que antes? Não. De forma alguma. Hoje o híbrido veio para ficar. Né? Dificuldade para reunir as pessoas presencialmente? Faz com ferramentas de tecnologia. Quando você faz uma reunião presencial que você gostaria de ter uma adesão maior, você avisando com alguma antecedência, você consegue uma adesão muito boa. Porque, por exemplo, nós no sindicato, para hoje ir visitar uma agência presencialmente, conversar com os servidores, eles não estão lá. Tem que ser no teletrabalho. Entendi. Entendeu? Não, lá a gente tem que ser via online, né? Online, né? Não, a gente consegue hoje com um agendamento ali, né, razoável, de 48 horas, algo nessa linha, você consegue chamar uma reunião presencial com tranquilidade. Você vê que o híbrido está funcionando muito bem, essa questão da pessoa ter uma flexibilidade de horário e ali trabalhar presencialmente 2, 3 vezes na semana, isso tem funcionado muito bem. O integral, o teletrabalho integral, da pessoa não ir à repartição com frequência, também tem funcionado. Mas, claro, aí existe esse dificultador maior, para ter a pessoa, contar com a pessoa aqui numa reunião presencial, exige um aviso com antecedência maior, exige uma preparação maior, né? Mas eu diria que o híbrido está consolidadíssimo, né? O modelo híbrido, sim, tá bem consolidado. Eu tem funcionado. O que eu vejo com muita... Porque eu acho que o teletrabalho foi uma grande conquista, assim. Eu acho que na verdade, eu tenho as minhas restrições com o teletrabalho, acho que o híbrido é a melhor solução. Sem dúvida. Né? Pela uma também tem essa opinião pessoal. De equilíbrio, né? E também sempre é bom você ver as pessoas pessoalmente, poder conversar, tomar um café. Humaniza, né? Humaniza mais. A questão, através do teu computador, da tela do computador, ela fica muito impessoal. Mas eu tenho um temor que... Agora está acontecendo com o Twitter, agora depois que o Elon Musk comprou, chamar todo mundo de volta e mandar todo mundo embora também, que ele está fazendo lá. Pegou tudo isso, a Microsoft, o Satya Nadella falou assim, não, todo mundo pode ficar em casa tranquilo, vamos tocar. Aí, tá, então tem essas diferenças, né? E eu tenho um certo temor, né?
né, como a gente vai voltar para um governo que tem uma influência grande do sindicato, principalmente da questão industrial, que eles falam, não, vamos voltar todo mundo para o ambiente de trabalho, vamos se mobilizar, aquela coisa mais da fábrica, né, chão do de locus, fábrica, do locus da fábrica e tudo mais. Então eu vejo essa coisa com muita preocupação. Mas eu sempre gosto muito da experiência da ANEEL, porque porque talvez seja uma marca sua, Alex, que vocês conseguiram fazer algo tão humano, que para mim, quando eu li o processo, que até é muito agradável de ler, inclusive, assim, porque as experiências são muito boas, você vê lá assim que as meninas do centro de documentação contavam história para os filhos dos servidores para eles poderem trabalhar em casa, né? No momento que estava mãe e pai trabalhando ao mesmo tempo, né? Então, assim, cara, eu falei, gente, isso aqui é uma mobilização, uma maneira muito humana de lidar e com resultados sendo entregues, assim, de resultados melhores do que o período não pandêmico. Porque melhorou. Que a gente conheceu e aprendeu que o teletrabalho ele produzia mais e trazia mais eficiência com os relatórios do pioneiros da ANEEL. E eu queria fechar, porque o nosso tempo é curto. Temos que fechar agora, mas assim, Alex, queria dizer para quem está nos assistindo que a ANEEL hoje é um benchmark positivo do trabalho das agências reguladoras no país e no exterior. Reconhecidamente recebeu vários prêmios. Pelas próprias OCDE reconhece, né? O Alex Alves foi o presidente do Fórum de RH das agências. E essa experiência do Fórum e também a experiência frente à gestão dos recursos humanos da ANEEL se encontra num relatório que está no nosso site agora, nessa divulgação agora, vocês olham na descrição desse Papo de Regulador, que estará o link para os relatórios, e a gente só tem que agradecer a competência, o compromisso, né, de colegas como você, Alex Alves, né, independente do cargo que ocupe, da posição que ocupe, são servidores públicos exemplares. Não podia deixar de esquecer que o Alex também recebeu um prêmio de serviço público por um trabalho. Qual foi, o Alex? Foi o Prêmio Espírito Público, né? Espírito também foi por Público. Essa atuação na pandemia. Quer dizer, isso era entre todos os servidores públicos do Brasil. Que se inscreveram para concorrer. Sim. E aí o nosso Alex Alves foi o vencedor desse prêmio, teve esse reconhecimento. Então, só para dizer, Alex, é uma honra ter você aqui. Tá? Esperamos poder contar com a sua participação e colaboração nas atividades aqui do nosso sindicato, que sempre engrandecem, né? O sindicato não vê só o lado corporativo, mas vê também o lado técnico da evolução, da legislação, da estrutura, para melhorar o nosso ambiente de trabalho, que é o que você fez com excelência frente ao fórum, recebendo o reconhecimento aí, com trabalhos acadêmicos, publicações de livros, atividades que honram assim, a nossa carreira. O nosso muito obrigado. Deixo aqui o Dias para fazer, Wagner Dias para fazer as considerações e obrigado. Você fecha o programa. Obrigado. Alex, eu quero agradecer a sua presença aqui e dizer que a gente continuaria esse papo por horas, certamente, né? Porque tem muita coisa a ser dita, muita experiência legal aí que a gente vê na sua atuação profissional, que engrandeceu muito as agências, em especial a ANEEL, nesse tempo todo que você está lá, né? E em especial no RH e depois no Fórum dos RHs, e que nós aprendemos muito com você. Assim, a gente vê com muita gratidão ter alguém de RH que entende o lado humano das pessoas, né? Que para você fazer uma organização ela ser forte, você tem que começar a trabalhar as pessoas, né? Dar dignidade, né? Como você falou, a questão, né, da autoestima, da altivez, né? Nós somos reguladores, entendemos do riscado, estamos aqui todo dia convivendo com essa realidade. A gente pode falar sobre essa verdade que nós estamos testemunhando, sim, com propriedade, né? A gente precisa baixar a cabeça para ninguém. Tá? Então, quero te agradecer a tua presença aqui. Você está convidado para vir aqui mais vezes para a gente continuar esse papo. Cara, foi um prazer tê-lo aqui.
Wagner, Kleber. Olha, muito obrigado por esse convite. Obrigado aí aos nossos colegas na audiência, colegas servidores. Acho que fica esse recado aqui nosso, né? Da altivez, da segurança. Olha, nós podemos sim fazer cada vez mais, né? E não há limites aí para a competência, para o talento aí dos nossos servidores da regulação. Eu quero agradecer muito todo esse carinho que vocês me dedicam. Realmente é algo que me toca o coração. Não sei se mereço tanto, mas olha, sou muito grato a vocês por todo esse carinho. É um prazer sempre atuar com vocês. Estarei aí à disposição do sindicato, agora nessa minha nova fase, né? Quando eu saí já saí, me desliguei há cerca de um mês da liderança do RH da ANEEL, mas estou à disposição sempre de vocês, como servidor de carreira da ANEEL. E quero dizer aos nossos telespectadores ou ouvintes, né, aqui do nosso podcast, que essa gestão do sindicato tem feito um trabalho belíssimo, né? Um trabalho que deu continuidade a um trabalho que foi iniciado ali na gestão do presidente Alex Naldo. Wagner e Kleber já estavam ali na direção, mas hoje então coordenam ao lado do restante da diretoria esse trabalho belíssimo de fortalecimento da nossa carreira, com muita sobriedade, com muita seriedade, com propostas palpáveis, né, com um trabalho dedicado, muito competente. Então, assim, eu como servidor quero registrar aqui também o meu orgulho em tê-los aí como dirigentes do nosso sindicato, fazendo esse trabalho belíssimo e altamente profissional, com toda essa equipe aqui que o Sinagências hoje dispõe. Então, meus parabéns. Eu sou muito orgulhoso aí de tê-los à frente do nosso sindicato. Muito obrigado. E a vocês, colegas, obrigado por prestigiar aqui com a sua audiência mais um Papo de Regulador, dessa vez com Alex Alves, nosso analista administrativo da ANEEL. Muito obrigado. Fiquem com Deus.